Você sabia que existe um livro que traz ensinamentos sobre dinheiro e que foi escrito há milhares de anos? Bom, é inevitável dizer que na Bíblia existem muitas histórias que podem ser utilizadas como guia para a nossa vida. Porém, talvez seja novidade para muitas pessoas imaginar que a segunda palavra mais escrita nela é dinheiro. Apesar do objetivo não ser algo religioso, podemos estudar acontecimentos e histórias, aplicando em nossas vidas para a busca de uma vida financeira melhor. Dentro dos 66 livros que estão na Bíblia, é possível observar diversas histórias e versículos falando sobre economizar, administrar e investir seu dinheiro. Número 1. Poupar é o primeiro passo. O hábito de poupar demonstra sua preocupação com o futuro. A história de José na Bíblia, relatada no livro de Gênesis, oferece uma lição poderosa sobre a importância de poupar recursos. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, acabou se tornando um dos principais conselheiros de Faraó do Egito. O faraó teve um sonho enigmático, que ninguém conseguia interpretar. Nesse sonho, ele via 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias de trigo sendo consumidas por 7 espigas secas. José foi chamado para interpretar o sonho e explicou que o sonho significava 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de grande fome. José aconselhou o faraó a poupar parte dos recursos durante os anos de abundância, para que, quando os anos de fome chegassem, houvesse comida suficiente para todos. O faraó seguiu o conselho de José e, graças à sua prudente estratégia de poupança, o Egito não apenas sobreviveu à crise, mas também prosperou, podendo até negociar com outras nações. A história de José ilustra a importância de poupar recursos e dinheiro durante tempos de prosperidade, para enfrentar possíveis crises futuras. Número 2. Faça tudo pensando a longo prazo. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, diz o seguinte: Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O planejamento financeiro de longo prazo exige paciência e disciplina. Em um mundo onde a gratificação instantânea é frequentemente valorizada, é fácil se desviar do caminho quando os resultados desejados não aparecem imediatamente. No entanto, como o versículo sugere, aqueles que se apressam em busca atalhos financeiros muitas vezes acabam na miséria. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como através de dívidas crescentes, investimentos errados ou gastos descontrolados. Trabalhar focado a longo prazo também envolve a capacidade de resistir às tentações de gastar impulsivamente. Em vez de ceder ao desejo de comprar algo imediato, é mais sábio avaliar se essa compra está alinhada com nossos objetivos financeiros de longo prazo. Por exemplo, em vez de gastar dinheiro em itens de luxos desnecessários, podemos optar por investir em ativos que cresçam com o tempo, como ações, imóveis ou negócios próprios. Esse tipo de investimento não só aumenta nossa segurança financeira, mas também nos aproxima de uma vida de fartura e estabilidade. Número 3. Aprenda a usar seus recursos e investir. A parábola dos talentos, escrita no livro de Mateus, é um excelente exemplo disso. Nesta parábola, Jesus conta a história de um homem que, ao viajar, confiou seus bens a 3 servos, dando a cada um deles uma quantia de acordo com a sua capacidade. 2 dos servos investiram seu dinheiro e dobraram o valor, enquanto o terceiro servo, com medo de perder o que tinha, enterrou o dinheiro e não obteve lucro. O Senhor elogiou os 2 primeiros servos por sua diligência e empreendedorismo, mas repreendeu o terceiro por sua inércia. Esta parábola nos incentiva a utilizar nossos recursos de forma sábia e produtiva. Desenvolver o hábito de investir nosso dinheiro em oportunidades que possam gerar rendimentos é crucial para o crescimento financeiro. Isso inclui aprender sobre diferentes formas de investimento, como ações, imóveis e negócios, e buscar orientação financeira adequada para tomar decisões certas. Nesse momento, ao assistir esse vídeo, você está em busca de conhecimento para tomar esse tipo de decisões e ser mais assertivo. Se acha que esse vídeo está te agregando conhecimento de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal. Número 4. A ganância, um desejo desmedido. Entender a diferença entre ganância e ambição é essencial para lidar bem com o dinheiro. De acordo com a Bíblia, a ganância é um desejo exagerado de ter mais, sem se importar com os outros. Ambição, por outro lado, é querer crescer e alcançar objetivos de forma ética e responsável. A história do avarento rico, escrita no livro de Lucas, mostra como a ganância pode levar à destruição. O homem rico acumulou bens, mas Deus o chamou de insensato,
pois ele não pensou nos outros ou na sua vida espiritual. No livro de Timóteo, existe um versículo que diz sobre o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, podendo desviar as pessoas da fé e causar sofrimento. Já a parábola dos talentos, citada anteriormente, destaca a importância da ambição saudável em querer multiplicar seus talentos. Os servos que investiram e multiplicaram o seu dinheiro foram elogiados, mostrando que é bom usar nossos recursos com sabedoria para crescer. Em Provérbios, ensina que o trabalho diligente e a ambição levam ao sucesso, enquanto a preguiça não traz nada. A Bíblia também encoraja a generosidade. Em Provérbios diz que quem é generoso prosperará. Isso mostra que devemos usar nossos recursos para ajudar os outros. Resumindo, a ganância é egoísta e prejudicial, enquanto a ambição é saudável, guiada por ética e generosidade, promove o crescimento e beneficia a todos. Aplicando esses princípios, podemos alcançar uma prosperidade verdadeira e duradoura. Número 5. Diversifique seus recursos. No mundo atual, diversificar recursos é uma estratégia essencial para garantir a segurança e o sucesso financeiro. Salomão, em Eclesiastes, diz: Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não saberás qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Isso indica que não devemos depender de uma única fonte de rendimento ou investimento. Esse princípio é muito relevante hoje em dia. Por exemplo, se alguém investe todo o seu dinheiro em ações de uma única empresa e essa empresa enfrenta dificuldades financeiras, a pessoa pode perder uma grande parte de seu investimento. No entanto, se ela diversifica seus investimentos, aplicando parte do dinheiro em ações de diferentes empresas, em imóveis e em renda fixa, o risco é distribuído e a chance de sofrer grandes perdas diminui. Além disso, diversificar também pode se aplicar a outras áreas da vida, como ter múltiplas fontes de renda. Alguém que tem apenas um emprego pode ser vulnerável a mudanças econômicas ou perda de emprego, enquanto uma pessoa que possui um trabalho principal e também realiza trabalhos que gerem renda extra ou investe em pequenos negócios pode se proteger melhor contra essas incertezas. Assim, ao diversificar nossos recursos e atividades, estamos seguindo o conselho sábio de Salomão e criando uma base mais estável e segura para enfrentar as imprevisibilidades do mundo. Número 6. Oportunidades em meio a crises. Todos conhecem a história do jovem Davi. Ele encontrou uma oportunidade única no meio de uma crise nacional, quando o exército de Israel estava sendo desafiado e humilhado pelo gigante Golias. Enquanto os soldados israelitas, incluindo o rei Saul, estavam paralisados pelo medo, Davi viu uma oportunidade de demonstrar sua fé em Deus e sua coragem. Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, Davi enfrentou Golias com confiança, acreditando que Deus o ajudaria a vencer. Sua vitória sobre Golias não só livrou Israel da ameaça dos filisteus, mas também deu início à sua fama, abrindo caminho para o seu futuro reinado. A crise enfrentada por Israel tornou-se uma oportunidade para Davi mostrar seu caráter, ganhar a confiança do povo e, eventualmente, assumir a liderança da nação futuramente. Mesmo que a Bíblia seja mais conhecida por seus ensinamentos religiosos, ela também oferece conselhos muito úteis sobre dinheiro que podemos aplicar no dia a dia. Seus textos antigos falam sobre a importância de poupar, planejar a longo prazo, investir de maneira inteligente, entender a diferença entre ganância e ambição e aproveitar as oportunidades em meio às crises. Além disso, ensina que diversificar nossos recursos ajuda a proteger contra a perda. Esses princípios ajudam a criar uma base sólida para uma gestão financeira eficaz, mostrando que, apesar do contexto religioso, os ensinamentos bíblicos podem ser muito valiosos para alcançarmos a segurança e o sucesso financeiro.